neste momento, que opere segundo a tua grande bondade, iluminando o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Não queremos ser somente ouvintes, aprendizes, mas praticantes da sua palavra, Senhor. Incrusta a sua palavra nos nossos corações. Grava ela na nossa vida, Pai, para que seja o nosso modo de vida, para que possamos andar dentro da sua palavra, fazer a sua vontade. Nos esvazia de todo o mal, de tudo aquilo que não provém de ti. Esvazia nossa mente de todas as nossas preocupações, nossas batalhas, para que possamos, em nome de Jesus, ter um aproveitamento 100%. Que o teu Espírito, Senhor, que está em nós, comunique com o nosso espírito e testifique que somos teus filhos e que possamos, assim, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço nessa hora e crendo, eu te louvo. Amém. Irmãos, nós estamos na página 27 aí. Semana passada nós falamos sobre Deus é vida. Estamos aprendendo sobre os atributos, as atribuições que percebemos em Deus. Quem somos nós para atribuir? Eu não gosto muito dessa questão de atributos de Deus, visto que quem somos nós para atribuir a Deus alguma coisa, né? Mas são coisas que nós notamos que Deus revela na sua essência. E como nós estamos estudando a natureza de Deus, os atributos naturais, precisamos navegar por esse infinito tema, que é os atributos de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa questão de Deus é vida, citando a questão do que Deus toca, de que Deus é vida que sustenta e vida que mantém. Ok? É o que nós até ouvimos na aula passada. Deus é vida que sustenta e vida que mantém. Ele é a origem da vida, ele é a própria vida, nele há vida, a ausência dele é a morte. A morte que nós conhecemos de três maneiras. Há três tipos de mortes, ao menos, que nós conhecemos. A morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Ok? Todos os homens estão mortos espiritualmente se eles não estiverem em Deus. Porque vida espiritual ou vida no espírito só existe em Deus. Voltando para o plano do Gênesis, o Nefesh, Deus soprou nas narinas do homem e tornou ele alma vivente. Ok? Mas nós estamos falando de uma vida além dessa vida. A vida eterna. A vida de Deus em nós. E essa vida de Deus em nós é provocada pela presença de Deus. Não existe remédio, não existe campanha, não existe nenhum tipo de... Há 3 passos para se obter uma vida com Deus. Não existe... Esses temas são temáticas humanas, da mente humana, puramente jargões para poder aproximar pessoas de imersões, retiros e assim sucessivamente. Fato é que para se ter vida em Deus, precisa andar com Deus, precisa estar com Deus, precisa caminhar com Deus, ter relacionamento com Deus. Não é uma questão simplesmente de encontrar Deus num culto, ir para um determinado lugar, eu vou para o monte, eu vou para isso, eu vou para aquilo, para encontrar Deus. Não, Deus está em nós, conosco, se nós tivermos verdadeiramente uma vida com Ele. Essa vida é uma manutenção diária, regada à oração, à busca, a conversas com Deus. Não se dá para dizer que tem um relacionamento com qualquer ser sem ter contato com Ele. E o nosso contato com Deus é através da oração, é através, dos louvores, de uma vida de adoração. Adoração não é cantar. Adoração é um modo de vida. As pessoas às vezes se encontram e dizem, nós vamos adorar a Deus. Ué, você não vive adorando a Deus? Então não adianta nem ir.
Adoração é um modo de vida que o cristão tem. Nós adoramos a Deus, como eu já disse anteriormente, sendo bons pais, bons amigos, bons filhos, bons vizinhos, bons funcionários, bons patrões e assim sucessivamente. Então, nós adoramos a Deus com a nossa conduta diária. Isso é muito importante a gente compreender, ok? Então, Deus é vida. Que Deus é vida, isso é fato. Nós já estudamos a respeito disso. E ele, que tipo de vida que ele é? Ele é a vida espiritual. Ele é o que mantém também a nossa vida física, não só a espiritual, mas também o que mantém a nossa vida física, nos livrando da morte, ok? Concedendo que a gente sobreviva. A morte entrou no mundo através do pecado. Então, a morte foi o prazo de validade do nosso tempo de existência que entrou nesse mundo através do pecado de Adão. Então, nós tornamos seres limitados, não somos imortais, fisicamente falando. Agora, espiritualmente falando, a nossa alma, ela é eterna, ok? Por isso que a condenação, ela é eterna. Somente o eterno pode aprisionar o eterno. Somente o eterno pode punir o que é eterno, ok? Somente o eterno pode preservar o eterno. Então, não há nada temporal. A nossa alma, pode notar que nas palavras de Jesus, ele disse assim, quando os discípulos estavam um pouco com medo de alguma coisa, Jesus disse, não temeis os homens que matam o corpo e não sabem o que fazer com o espírito. Ele não cita a alma, porque o homem não pode matar a alma, ok? Então, ele não cita a alma, ele cita o corpo e o espírito. Aí ele olha para Deus e diz, antes temei a Deus, que pode lançar tanto um como o outro no lago de fogo, no inferno, ou seja, separar absolutamente. Aí nós vemos o eterno punindo a alma. Quando Deus olha para nós, ele não nos vê como um homem que possui uma alma, um corpo que possui uma alma, mas ele nos vê como uma alma que está em um corpo. O corpo é limitado. Olha o que a Bíblia diz. Na morte do homem, física, o corpo volta para o pó. É o que está na Bíblia, o pó, porque veio do pó, se origina do pó. Certo? O espírito para Deus. E a alma, onde é que fica? Ok? Então, aí é o que nós temos que pensar. Toda a linguagem do Antigo Testamento, o Senhor vem falando assim, minha é a alma. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o cuidado de Deus é com a alma do homem. Então, nós somos almas que possuímos um corpo. E quando nós vivemos como almas que possuímos um corpo, nós vivemos da maneira certa. Porque a alma não se alimenta do que o corpo se alimenta. A alma tem sede de Deus. Por isso que o salmista, muitas das vezes, a maioria dos salmistas, não só um salmista, porque não foi só um salmista que escreveu 150 salmos, mas o salmista Davi, em especial, muitas das vezes diz, ó, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti, ó minha alma. Ele diz, por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Então, o nosso grande problema está na nossa alma, porque nós somos uma alma que estamos dentro de um corpo. Então, precisamos sempre ter essa noção. E o alimento da alma é a palavra de Deus, a presença de Deus, a vida com Deus, esse relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos de Deus é vida, Deus é a vida que sustenta a nossa alma, ok? E que também sustenta a nossa vida terrena, nossa vida física, porque Deus sustenta tudo aquilo que Ele criou. É Deus que segura, que mantém, que sustenta, que põe em segurança, que guarda, que livra, que cura, que sara, que abençoa. É Deus. Tudo nós dependemos de Deus. A humanidade por completo.
todos os seres viventes, fora os seres humanos, todos os seres viventes, todos os seres animados e inanimados, as constelações celestes, ok? As órbitas da Terra, todo o espaço sideral, todo o universo, só tem vida em Deus. Deus é a vida de tudo o que existe. Por isso ele se relaciona, às vezes diretamente e às vezes por inferência e indiretamente. Na página 27, nós entramos num outro ciclo de Deus, espiritualidade. Espiritualidade, página 27. Na página 27, fala que Deus é espírito, incorpóreo, invisível, sem substância material. Daí nós vamos entender que toda a linguagem humana que nós usamos, as mãos de Deus, né? Deus assentado no globo terrestre, seus pés estão sobre a terra, os olhos de Deus, todas essas situações é para nós entendermos nessa linguagem figurada alguma coisa que senão nossa mente, do contrário, não entenderia a forma de Deus. Deus não tem formato como nós, Deus não se parece como nós, Deus é espírito. E espírito não tem forma corpórea, mas ele pode tomar um formato corpóreo ou pode referir-se a si mesmo, para que a gente possa entender. Quando se fala das mãos de Deus, nós entendemos o trabalho de Deus, a maneira de Deus trabalhar, aquilo que Deus toca, como Deus formata as coisas que ele faz. Então, o braço forte de Deus, nós entendemos que é Deus em guerra, Deus trabalhando por nós, Deus pelejando por nós, ok? O caminhar de Deus, a gente precisa entender. Sim, irmã Claudete. Quando, a paz do Senhor a todos, quando Abraão, né, apareceu aqueles anjos para Abraão, Deus estava no meio ali, quando ele foi anunciar que Abraão ia ter um filho? Ali eram os enviados de Deus, os anjos. Deus não estava ali, mas Deus estava ali de outra coisa que nós vamos estudar um pouco à frente em angelologia, mas é muito importante. Quando há um enviado de Deus, ou Deus encarrega alguém para poder estar em uma situação, no caso lá de Abraão, os anjos que foram visitar, eles vão com a presença do próprio Deus, ou seja, eles representam a pessoa de Deus. Por isso que a Bíblia, em alguns termos, nos chamam de embaixadores. Embaixadores, certo? Diplomaticamente, nesse mundo, nós somos a representação de Deus. Não é para se sentir Deus, mas somos representantes de Deus. O próprio Deus está nesse mundo através da igreja. A presença de Deus ainda está nesse mundo através da igreja. Se não houver igreja, mais significa que o Espírito Santo a retirou e Deus já não está mais nesse mundo. Então, o que sustenta a presença de Deus nesse mundo ainda são os cristãos, os crentes, os filhos de Deus, a igreja amada de Jesus Cristo, né, que está nesse mundo. E aqueles anjos representavam a presença de Deus. É tão forte isso que Deus disse para Josué: eu vou enviar um anjo diante de ti, Josué, mas cuide em não falar nenhuma palavra torpe diante dele, porque ele vai te ferir, esse anjo, e não vai te perdoar. Mas por quê, Senhor? Porque o meu nome, olha o que Deus diz, o meu nome está nele. Então é muito forte. O privilégio de ser de Deus é algo muito forte, irmãos. Porque nós representamos a pessoa de Deus. Por isso que temos que ter cuidado com a nossa conduta, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho diante das pessoas. Lá em Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Estão olhando para nós em alerta, vislumbrando o que nós fazemos. Aí vem Jesus no Novo Testamento dizendo para os discípulos que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Então, o mundo, ele tem a expectação. Há um verso, parece que no livro de Hebreus, que diz: porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectação deste mundo de ver a manifestação de quem é filho de Deus. Então, o filho de Deus, ele representa o próprio Deus aqui. Ok? Como Jesus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? O Pai me enviou, assim a igreja precisava se comportar e se sentir. Uma enviada. A igreja tem uma missão. A missão é o envio. Nós somos ungidos. A palavra ungido significa o quê? Aquele que porta uma missão, aquele que foi enviado. Isso é ser ungido. E é muito importante o que a senhora falou agora. Então, veja bem, irmãos. A questão de espiritualidade de Deus é justamente isso. Ok? Deus é espírito e está presente em nós. Então, quando nós entramos em qualquer lugar, Deus entrou ali. Não nós somos deuses, mas o Deus que está comigo, o Deus que está contigo, o Deus que está em nós, entrou ali. Não é brincadeira. Nós levamos isso de qualquer jeito, às vezes. Uma visita que você faz na casa de uma pessoa, ali aquela pessoa recebeu a presença de Deus. Porque a presença de Deus está na sua vida, está na minha vida, está na nossa vida. Aquela pessoa acaba recebendo os benefícios da presença de Deus por causa de nós. Não tem pessoas que não são crentes, que ficam perto de você e dizem assim, nossa, eu me sinto tão bem perto de você. Não é porque o que você é. Não é o que você é. É quem está com você. Entende? A mesma coisa quando alguém cheio de coisa ruim entra dentro da sua casa. Você não sente aquele mal? Então significa que o mal visitou a sua casa, porque estava aquela pessoa carregada. Embora isso não existe muitas das vezes na nossa vida. De uns anos para cá que a gente ouve essas conversas, por quê? Porque os crentes hoje não têm mais a presença de Deus. Tem muito crente que é mequetrefe, como diz o outro. Aquele crente que a gente não sabe nem se é crente de verdade, não julgando. Mas eu digo assim, não tem vida em Deus, não tem vida com Deus. Aí é fácil de pegar macumba, pegar um monte de coisa, coisas ruins. Eu vejo o crente quase colocando alho atrás da porta hoje em dia. Entendeu? Crente que se duvidar e pendura uma figa na porta. Bem supersticioso. Nós precisamos entender que o que está em nós é maior do que o que está com o mundo. Então é loucura pensar que uma pessoa que é cheia de demônio consegue entrar com demônio dentro da minha casa. Não consegue, porque dentro da minha casa já tem um Deus. E a luz e as trevas não compartilham do mesmo espaço. A não ser que minha casa esteja vazia. Só se Deus não tiver. Ai, fulano veio aqui, uma inveja terrível, eu preciso lavar as paredes, vou fazer uma campanha. Nada disso, meu irmão. A presença de Deus não permite. Se é que você está, aí sim, você precisa olhar para você. Se é que você está andando com Deus, está na presença de Deus. Agora, se você não tiver, verdadeiramente, essas coisas aí vai pegar mesmo, vai acabar com a tua vida. Entendeu? Eu passo muitas lutas, os irmãos sabem, alguns irmãos que são mais próximos de mim, muitas dificuldades, e às vezes as pessoas indagam, mas espera aí, como que pode? Pastor, tem que ver, alguém pode ter feito uma macumba, Irmão, se eu for acreditar nisso, eu preciso parar de crer na Bíblia. Preciso parar de crer em Deus. Eu tenho um conhecimento não muito profundo, mas o pouco que eu conheço da Bíblia me dá a entender que não existe comunhão entre luz e trevas. Que não dá para o bem e o mal dividir o mesmo espaço. Ou está o bem, ou está o mal. Entendeu? Qualquer luta que eu estiver passando, como o apóstolo Paulo passou fome também. Paulo ficou doente, aliás, ele morreu com uma doença. Não morreu de doença, ele foi decapitado, mas ele tinha doença no corpo, entendeu? Ele curou pessoas preso e ele permaneceu doente. Paulo teve várias... Se eu for contar aqui algumas pessoas, aí alguém diz assim, mas Davi disse, eu fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Essa não é uma verdade. Ele não viu.
Então, o apóstolo Paulo está fora, então, não é justo? Pedro, né? Vamos falar do tempo do cristianismo. João. São homens que passaram por momentos críticos em sua vida. O próprio Jesus disse: as raposas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem gente que não é crente porque que acha que Deus não é com ele ou que Deus não abençoa ele porque ele não tem uma casa própria. Já pensou isso? Jesus também não tinha. Aí vem Abílio Santana pregando que Jesus tinha casa na praia. Já citei o nome, não quero nem saber, mas foi ele que pregou, o problema dele. Está entendendo? Então, é muito importante a gente compreender essa questão, irmãos. Ok? Que as lutas da vida, aquela história de generalizar, como nós sabemos em bibliologia, e em outras disciplinas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando Jesus está no barco, a tempestade vem, mas o barco não afunda, também é mentira. Jesus está no barco e o barco pode afundar, sim, senhor. Paulo estava dentro de um barco com 276 almas e Jesus disse, vai afundar. E afundou. Ficou em pedaços, inclusive, o barco. Aí Jesus ainda falou para ele, agarre-se aos pedaços. Ele se agarrou nos pedaços, foi parar numa ilha chamada Malta, e lá nessa ilha, Deus trabalhou lá através da vida dele, foi picado por uma serpente mortal, não morreu. Deus preparou um outro navio de Alexandria e continuaram a sua caminhada, sua trajetória. Então, nós não podemos... a luta é tão grande que a gente não entende na vida de fulano e beltrano, porque a gente não olha para a Bíblia, a gente olha para a vida de outras pessoas que também são crentes, que estão bem, que são ricas, que têm carros importados, que têm igrejas enormes, e a gente fala, meu Deus, por que o fulano de tal passa tanta prova e o outro está assim, tal, deve ter alguma coisa errada. Não tem nada de errado. Talvez esteja errado até o que está muito bem. Porque contraria aquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nenhum apóstolo no passado, se vocês olharem, nenhum deles desfrutou de riqueza, nenhum deles tinha a vida que os apóstolos de hoje têm, que os pastores de hoje têm, os pastores presidentes. Nenhum deles, nenhum dos apóstolos gozaram desse ouro e prata. Hoje pela manhã eu estava vendo Silas Malafaia falando na televisão a respeito de um verso bíblico, a respeito de dar, de semear, porque eles gostam de falar sobre essas coisas, né? E é bíblico, né? A questão do socorro. A igreja hoje, ela trabalha com muito pouco socorro. Ela não socorre os seus, né? E quando faz alguma distribuição de marmitex, precisa filmar para todo mundo ver. Então, é muito ruim isso. Então, existem problemas nas nossas vidas, irmãos. Se nós fôssemos falar, por exemplo, aí na África, com o ministro João Leite, são dificuldades extremas, às vezes, que eles passam lá, na África. Eu não estou falando dele, eu estou falando da África como todo, né? Nós temos um menino em Moçambique, temos outros trabalhos lá, e a gente sabe como é que é, muito difícil. Mas a gente sabe que se as igrejas se reunissem, não passavam. Nossos missionários não estavam passando fome, não estariam endividados, porque é uma questão de se reunir. Se entrasse no nosso coração, vamos ajudar, mas é difícil. Então, nós falamos um cristianismo que até mesmo está morto dentro de nós. Então, quando nós olhamos essa essência da presença de Deus, da espiritualidade, de um ser cheio de Deus, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de ser uma igreja de Deus, na verdade, nós vamos ver que muitas igrejas, muitas denominações, não é igrejas, a igreja é uma só. As denominações estão vazias de Deus, estão cheias de muita coisa, menos de Deus. Porque nós não temos esse cuidado com as pessoas, com os nossos, independente de qualquer coisa, né? Nós conseguimos dormir tranquilo, sabendo que nossos irmãos estão em dificuldades, deficiências, e isso é muito ruim. A presença de Deus, irmãos, não nos deixa viver esse tipo de vida dessa forma. A presença de Deus, ela é notória na nossa vida, que nos inspira cuidado. Cuidado. Quando uma pessoa é cheia da presença de Deus, o maior desejo dela é servir. É servir. É poder estar à disposição
de servir a Deus, né? Socorrendo, abençoando, orientando, ensinando, discipulando alguém. Esse é o propósito do cristianismo, não existe outro. Se você olhar para os 3 anos de ministério de Jesus, foi isso que ele fez. Foi isso que a igreja primitiva, nos primeiros 17 anos, também fez. E as coisas vieram se perdendo. Porque virou hoje um campo de quem dá mais, quem faz mais, quem tem mais. Ok? Então, quando eu falo de Deus, eu estou dizendo isso. Então, Deus é espírito. Está fechado. A sua personalidade como espírito é dotada de autoconsciência e autodeterminação. Tudo parte dele. Deus não pede opinião e nem conselho de ninguém. Isso é dividido entre volição, vontade, razão e intelecto, emoção ou sensibilidade. Então, vou usar vontade, intelecto e sensibilidade, que é a mesma coisa que volição, razão e emoção. Deus tem essas coisas consigo. Volição, vontade, ele quer, ele pensa e ele sente. Ok? Ele usa essas palavras para nos orientar a respeito dele, do seu propósito, de quem é ele. Ok? Senão ele não faria nada, ele não é inanimado. Aí vem unidade de ser, a triunidade de Deus, que também está nos atributos naturais. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um em sua natureza constitucional. Deus é único. A sua natureza constitucional. Não que ele foi constituído, mas para que a gente entenda, são palavras para a gente entender. Ele é um. A palavra hebraica para isso é Eiahed. Yahed. Ok? Absoluto. Ele é em sentido absoluto em si mesmo. Isso nós vamos ler lá em Gênesis 22, 2. Já estamos descendo as páginas aí. E na escritura grega, quando Jesus cita eu e o Pai somos um. Um em quê? Na natureza constitucional. Um em natureza. Ou seja, não há em nós controvérsia. Nós temos o mesmo alinhamento. Sobre alinhamento é o que nós terminamos a aula passada e eu queria falar bastante sobre isso, mas nós vamos falar no decorrer todinho desse curso para a gente ficar parado. Nós temos uma programação de cada disciplina. Então, veja bem, irmãos, sobre essa questão de alinhamento com Deus, olha hoje como os cristãos de hoje estão desalinhados com Deus. Alinhamento é ter o mesmo desejo de Deus. É ter o mesmo olhar de Deus, a mesma misericórdia. Olha a dificuldade que nós temos em perdoar. Olha a dificuldade que nós temos em ajudar, curar, sarar as pessoas, orientar as pessoas, trabalhar em prol das pessoas. Olha essas dificuldades. Nos mostra o quão desalinhados nós estamos com Deus. A vida em Deus nos faz essas coisas ser automática. Eu poderia citar 2 testemunhos recentes aqui na minha vida, até mais, tem uns 3, do que Deus fez através de algumas pessoas que eu conheço. É automático. É automático. Eu recebi uma ligação ontem à noite de um irmão que me disse assim: guerreiro, faz muito tempo que a gente não se conversa, mas não há um dia sequer que você não vem à minha mente. E nos meus rogos, nas minhas orações, eu tenho orado a Deus pela sua vida e peço a Deus que me oriente no que eu posso ser útil. E eu fiquei tão feliz com aquela ligação daquele irmão, né? Que faz muito tempo mesmo que a gente não se conversava. E a gente vai falando, vai vendo como Deus maneja nesse mundo, como Deus trabalha neste mundo
que ainda, graças a Deus, existem pessoas alinhadas com Deus. Estar alinhado com Deus, irmãos, é amar o que Deus ama. E ter nojo daquilo que Deus tem nojo. Entendeu? Então, é essa busca que eu incito todo aquele que está ao meu redor e tem a oportunidade de me ouvir a respeito de um aconselhamento bíblico, eu incito ele a buscar de Deus esse alinhamento. Um alinhamento com Deus de tal forma de ter os olhos de Deus, o olhar de Deus de misericórdia, né? Porque nós já somos cercados de tanta coisa ruim, irmão, que nós somos mais humanos do que espirituais, mais carnais do que espirituais. Tem coisa que nos torna mais carnais. Quando nós vemos uma notícia, por exemplo, de um abuso infantil, nós sentimos náusea. Não que não devamos sentir, mas o desejo de sangue, aquela coisa toda, e são coisas que, por exemplo, se esse indivíduo vier a se converter, ele se torna amado de Deus. Mas na nossa mente isso não incrusta. E nós precisamos crescer nessa maturidade espiritual até esse ponto. Ao ponto de compreender que aquilo que Deus perdoou está perdoado. Aquilo que Deus absolveu está absolvido. Aquilo que Deus deixou para lá, a gente precisa também deixar para lá. Entendeu? Amar aquilo que Deus ama. E compreender que nós podemos sim. Não só podemos, mas temos o dever. Está entendendo? Como cristãos, de agir como Cristo agiria. De fazer o que Deus faria. Ah, mas eu não sou Deus. Não, você não é Deus, mas tem Deus. E Jesus disse, se você crer, você fará coisas maiores do que as que ele fez. Então, você precisa compreender isso. O que Jesus quis dizer com isso? Que você só precisa querer fazer. Se você quiser fazer, você vai fazer. Não existe outra coisa. Nós não fazemos porque não queremos. Nós não queremos nos comprometer, nós não queremos nos responsabilizar, nós não queremos dividir as nossas cargas, nós não queremos suportar uns aos outros, nós não queremos, irmãos. Essa é a realidade. No final, lá no fundo, é isso. Não é outra coisa. Entendeu? Então, estar alinhado com Deus é isso aí, exatamente isso. E Jesus era alinhado com Deus porque era o Filho e nos tornou filho. Mas que filho é esse que não tem nada do Pai? Eu digo de essência. Cadê a essência da igreja de hoje? Nós vemos pastores milionários que as ovelhas às vezes vai pedir um socorro para ele e diz assim, ó, vou orar por você, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Pô, ele não poderia fazer alguma coisa e ajudar ali? Não, mas ele quer orar. Não, é que eu vou aguçar, eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar ela a usar a vara. Ô, irmão, isso não é cristianismo, foi isso que Jesus fez. Entendeu? Jesus poderia ter pedido para aquela multidão de 5.000 homens em pé, falar, cada um de vocês pega uma pedra na mão, porque eu vou transformar ela em pão. Mas Jesus não fez assim. Alguém se manifesta e diz, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Olha que coisa. O que ele tinha só dava para alimentar ele mesmo. Pensa, 3 dias sem comer. O que ele tinha só dava para alimentar ele mesmo, aquele menino. Mas ele pegou o que ele tinha e colocou à disposição do reino. E ele disse assim, eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Jesus fez o que nós temos registrado nas Escrituras. Entendeu? Na mão daquele menino ia matar a fome dele também só aquele momento. Mas na mão de Jesus matou a fome de todo aquele povo, cerca de quase 30.000 pessoas, porque ele contava 5.000 homens em pé, sem contar mulheres e crianças. Então, vamos colocar um pelo outro aí, 5 a 5. Então, nós temos aí 25.000 pessoas, no mínimo, que Jesus alimentou. E sobrou 12 cestos cheios, que ele tirou de 5 pães e 2 peixes. Imagine, 12 cestos cheios. É terrível, né? Então, a compreensão é justamente isso, um alinhamento com Deus. Vamos lá. Deus é triuno, 3 pessoas em uma só. Certo? Consoante a Bíblia, cremos em
e adoramos um só Deus, em substância e natureza, que é único, indivisível e sem similar. Não há ninguém semelhante, mas que é o infinito mistério. É também três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque as Escrituras falam disso. Há muitas coisas na internet aí, metendo o pau na Trindade, que a Trindade não existe, o nome Trindade não está na Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia e existe. Camaleão, você já viu sobre camaleão? Koala na Bíblia? Mas existe. Então, vamos lá. É também três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente, coiguais, interexistentes, interconstituídas, interrelacionadas, não separáveis, mas também não confundíveis. Em concórdia, união e comunhão, as mesmas em substância, mas distintas em subsistência. São um em substância, uma só substância, porém distinta, ok? E inconfundíveis em subsistência, existindo de tanto e tanto tempo, de uma forma diferente. O Pai, a princípio, o Filho se manifesta e em seguida envia o Espírito Santo. O Filho foi gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. E aí estão os versos bíblicos, como lá em João 1,14, João 14, 16 e 26 e 15 e 26. No Novo Testamento, a triunidade é expressa explicitamente em 1 João 5,7. E lá já vai falar, vai manifestar as três pessoas da Trindade lá. É vista na comissão apostólica, em Mateus 28, 19 e 20, que Jesus disse o seguinte: vai lá, faz discípulos em meu nome, evangeliza, né? Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então, é citado pelo próprio Jesus, se é citado por ele, cessa toda a discussão. Né? E também é vista na comissão, na bênção apostólica. Né? O amor de Deus, né? A graça de Deus, o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo e as comunhões do Espírito Santo. No batismo de Jesus, ali nós vemos as três pessoas manifestas, ok? No batismo de Jesus, lá em Mateus 3, 16 ao 17, nós vamos ver as três pessoas. Uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho. Então, nós já vemos o Pai e o Filho em quem me compraze. João vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como se fosse uma pomba. As três pessoas se manifestam ali. Sumário do Novo Testamento. O Pai é Deus, como está em Romanos 1,17. O Filho é Deus, como está em Hebreus 1,8. E o Espírito Santo também é Deus, como está em Atos 5, 3 e 4. Ok? A trindade de personalidade. A palavra aí, irmãos, nesse sentido é Echad. Ok? Echad. Que refere-se a uma unidade composta. Essa unidade é composta de três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, três pessoas consubstanciadas. Ok? Que elas fundem, usando uma palavra mais prática, elas fundem essa existência ou essa personalidade que nós chamamos pelo vocábulo Deus. Essa palavra Echad, ela é usada em Deuteronômio 6,4 e em mais alguns lugares, ok? Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, né, no Shema Israel, ouve, ó Israel, né? O nosso Deus é um, Eloheinu, Echad. Então, nós entendemos que Deus é um. A palavra Elohim, que aparece em Gênesis 1:1, e nós estamos na página 29 aí no rodapé, esse nome está no plural e não concorda com o verbo no singular quando o designativo é a respeito de Deus. Eu já falei sobre isso lá em Bibliologia. A palavra Elohim aparece aí para denotar o plural de majestade de Deus, ok? Ou Deus a sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é por isso que diz Bereshit bara Elohim.
Ok? No princípio criou Deus. A palavra Deus aí, o Elohim, nós falamos Deus, mas lá está Elohim, não é Deus que aparece lá, é Elohim. Esse é o plural de majestade, o plural de intensidade, que mostra essa questão. A distinção de pessoas na divindade, algumas passagens mostram uma das pessoas divinas se referindo à outra, então não tem como, né? Nós vemos lá, por exemplo, Jesus se referindo ao Pai, o Pai se referindo ao Filho. Então, nós vemos essas questões acontecendo dentro da Bíblia. Então, não tem como descredibilizar esse fato. Isso é real, porque está lá, está registrado. A autoexistência de Deus. Página 30, né? Deus é autoexistente, portanto, transcende e é causador incausado, sem início. Deus não tem princípio e nem o fim. Ele é o próprio princípio e ele também é o fim. Isso não quer dizer que ele acaba aqui ou começa aqui. Deus é eterno, de uma ponta a outra. Não se sabe onde começou Deus, porque Deus não pôde ser começado. Certo? Por isso que ele usou a palavra eu sou. Ok? A autoexistência, Jerônimo, com uma margem muito grande de erro, determinou que Deus era a origem de si mesmo. Jerônimo estava errado, pois Deus não tem causa de existência. Ele não criou a si mesmo. Ele simplesmente é. A nossa mente humana nunca vai compreender isso. Eu vejo alguns debates aí, até de exegetas. Ô, irmão, que é uma burrice do tamanho de um trem. Quem vai explicar Deus? Se der para explicar Deus, ele logo deixa de ser Deus. O cara tem uma mente, é teólogo, é exegeta, mas tem uma mente científica. É a ciência, guerreiro, não tem nem condição, não dá para se explicar Deus. Se Deus der para se explicar, ele para de ser Deus. Não dá para se compreender essa grandeza. Então, quando eu falo de Deus, eu estou falando de um ser que é inexplicável e que se revela a nós e que nós o amamos. Ok? Vamos lá. A infinidade ou perfeição é o atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação, sem limitação em seu ser e em seus atributos. O Deus é a questão de ser infinito. Essa infinidade fala do infinito. E eu vou entrar num assunto aqui nessa próxima página, que é a página 31, sobre a infinidade que está ligada à eternidade de Deus. Deus é eterno, sem princípio nem fim, não limitado pelo tempo, mas autor e consciente dele. Eu coloquei uma nota aqui, irmão, sobre o tempo incomparável de Deus e o homem. Para uma pessoa leiga, você virar para ela e falar assim, irmão, fica tranquilo, uma hora as coisas melhoram, um dia, no tempo de Deus vai dar tudo certo. Parece até uma palavra sábia, ok? Mas não há um registro, um fato sequer que nós possamos apoiar isso como uma verdade bíblica ou uma verdade de Deus. Aliás, torna-se até uma loucura esse tipo de fala quando nós observamos isso dentro dos escritos sagrados. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo do homem, segundo a Bíblia, são 70 anos e o que passar disso é enfado e canseira. E nós estamos falando de um Deus que é eterno. Mas olha o que Deus fez. Deus prometeu para Abraão um filho, ele tinha 75 anos. E Deus cumpriu. 25 anos depois, com 100 anos de idade, nasceu Isaac. Bacana. Mostra para mim um homem de 75 anos hoje que faz filho. Na nossa geração. Então é burrice do tamanho de um trem, né, irmão? Falar para alguém, calma, irmão, você está com 75 anos, mas Abraão teve filho com 100 anos. Você está desacatando essa pessoa, você está desrespeitando essa pessoa. Ela já está quase no bico do corvo. A musiquinha
Vem filho meu, já está cantando, ele que não ouviu ainda, com 75 anos. Põe na sua mente, na nossa mente, para você ter um pouquinho de senso, irmãos. Eu fico louco com essa frase quando eu ouço algumas pessoas às vezes dizer: calma, irmão, que varão, você sabe que o nosso corpo está subordinado à erosão do tempo. A nossa saúde, tudo em nós tem tempo de validade. As mulheres, então, depois dos 50 anos, sabe o que sofre? Reposição hormonal, blá, 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 blá. Pense numa mulher com 50 anos hoje ficando grávida. Qual é o risco dessa mulher morrer? Sara teve com quase 100 anos, filho. Então não dá para... Naquele tempo o povo vivia um pouco mais, vivia melhor, alimentação melhor. Tudo isso deve ser levado em conta. Agora, na nossa época, a não ser que Deus... Eu não estou tirando aqui. A não ser que Deus me inspire a dizer para você que daqui 30 anos a coisa vai melhorar. Aí foi Deus que falou. Aí ele tem compromisso em manter a tua vida saudável, prazerosa até 30 anos, para você ter o desfrute do prazer. Porque uma coisa que você quer muito hoje, e você esperar por ela 30 anos, quando ela chegar, ela já não tem mais, ela não vai te trazer mais a mesma satisfação da qual você quer hoje. E eu não estou falando de imediatismo, não estou falando que Deus tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. Não é nada disso. Eu estou falando que é insanidade um povo que não é dono nem do amanhã ficar pensando o que ele vai ser daqui a 5 anos. Isso é insanidade. Loucura. Nós não somos dono nem do amanhã. Nós não sabemos se vamos ter o hoje à tarde. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de usar o tempo de Deus como o nosso. Nós não sabemos o nosso. E o nosso bem vivido, se chegar aos 70, passou disso em enfado e canseira. É só para reclamar de dor na coluna, bico de papagaio, bico do urubu, e aí vai que vai. É só para reclamar de doença, para reclamar de falta de disposição. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Lázara, ela ora por mim, é uma mulher de 80 e poucos anos. Ela é imaculada, nunca foi tocada por um homem, esperando nas promessas que ela ouviu dentro da igreja, que ia aparecer um camarada. Ela estava esperando, que agora não espera mais, porque com 86 anos, o que ela quer mais, irmão? Com 86 anos, o que ela quer viver de um casamento? Se ela conseguir viver 86 anos sem um casamento. Ela já está vivendo 16 a mais do período que eu falei aqui. Ela vive para Deus. Ela falou comigo outro dia, ela é do Belém. Falou, ó, pastor Jeff, eu fiquei iludida com esses negócios do preparado, lá. Está com 86 anos de idade, graças a Deus, guardada para o Senhor, nunca foi tocada por um homem. Entendeu? Que maravilha. Falei para ela, sem necessidade alguma, você chegou até aqui. Continua assim, minha irmã. Espero o seu amado, o maior amado de todos, Jesus. E ela falou, não, isso aí está fora de cogitação, eu sou inteligente, pastor. É que eu vivi mais de 50 anos da minha vida esperando isso. Entendeu? A partir dos 50 anos, ela já viu que já não ia conseguir mesmo, porque aí quer ter filhos, quer dar continuidade à sua vida. Como que vai dar com 50 anos de idade? Cheia de doença que com o tempo vem diabetes, vem triglicéridos, vem... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é loucura, irmão, querer falar, ó, tempo de Deus. Ah, irmão, não aconteceu porque não é o tempo. Não é o tempo, você está quase morto. Para morrer falta poucos tempos. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de tempo. A eternidade é uma coisa que pertence a Deus. Então Deus não compara o tempo dele com o nosso. Ok? Deus é eterno, sem princípio nem fim. Ele não é limitado pelo tempo, mas é autor e consciente dele e da sua sequência. Ó,
Não é limitado, mas ele é autor do tempo e consciente. Deus jamais olharia para mim hoje com a saúde que eu tenho, do jeito que eu estou, porque eu sei como eu estou, a não ser que ele restaure toda a minha saúde, me dê condições, saúde mental, saúde psíquica, saúde espiritual, saúde física. Aí ele fala, ok, daqui 40 anos eu vou remover seu cativeiro, eu vou te dar uma vida. Eu creio, se ele falar, eu creio, porque eu tenho certeza que ele vai renovar minha vida, eu vou me sentir um jovem de 20 anos, que daqui 40 anos ele vai fazer uma festa e eu vou poder comer. Você imagine, olha o exemplo que eu vou dar. Deus prometendo para você uma mesa que você está esperando há 50 anos. Uma mesa, um banquete. E agora, quando você já não sente mais gosto, perdeu o paladar, não consegue enxergar mais o prato, alguém vai ter que escolher o que você vai comer nessa mesa. Não vai poder saborear, porque perdeu, né? Como eu disse, o paladar. Aí você senta na mesa. É melhor não ter mesa. Você acha que Deus é isso? Nunca. Deus não é dessa forma. Deus não é esse. Eu explico isso com muita clareza, irmãos. Eu expliquei isso aqui esses dias para alguns amigos meus, para eles pararem de me encher a paciência, que eles acham que estão falando com o menino. O negócio de passar pirulitinho na boca é na boca de criança, de quem não conhece Bíblia, de quem não conhece Deus. Então, quando a gente for aconselhar as pessoas, falar com elas, a gente precisa ter uma orientação divina para não falar isso. Eu vejo aí mulheres sofrendo dentro de relacionamentos, umas questões acontecendo aí, meu irmão, que eu falo, meu Deus do céu. E alguns usam a boca no nome de Deus ainda para falar, não, calma que vai acontecer. Eu vi uma irmãzinha, isso eu assisti com meus olhos, uma irmãzinha que ficou 30 anos orando para o marido dela mudar, porque os profetas levantavam e diziam, ó, calma, tenha paciência, seja sábia, fecha sua boca, fica em silêncio, Deus vai mudar esse homem, Deus vai salvar, você ainda vai entrar com ele pela igreja. Depois de 30 anos, ela enterrou esse homem morreu, nunca mudou, entendeu? E ela já não tem nenhum dente na boca, ele arrancou mais do que a metade, no soco, um olho vazado, várias fraturas nos braços, no corpo. Está tão derrubada que não arruma mais nada também na vida. Então, é uns negócios que eu não conheço esse Deus. Entendeu? Então, eu estou deixando muito claro para vocês que essa questão de tempo, essas brincadeiras com as coisas de Deus. Para se falar do tempo de Deus, irmão, tem que ser um Jeremias. Jeremias falou do tempo, disse, ó, é 70 anos que vocês vão ficar aí. E ficou. 70 anos. E para quem ele falou a princípio, alguns que receberam de Jeremias essa mensagem, quando saiu de lá, esses aí que ouviram, alguns deles não voltaram, morreram lá. Porque é 70 anos, nem todo mundo que foi para o cativeiro, Deus falou, vou te fazer retornar, voltou. Teve gente que morreu lá, que é 70 anos, meu irmão. E ninguém vive 200 mil anos. Nós não somos dinossauros. Pelo amor de Deus. Mas vamos deixar isso para lá. É só para vocês terem uma base do que é isso. Então, Deus é eterno. A infinidade de Deus se contrasta com o mundo que é finito. O mundo é finito, o homem é finito, a matéria é finita, os seres são finitos, mas Deus contrasta com isso, porque Deus é eterno. Em sua relação a tempo e espaço, a infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Deus é eterno e isso está escrito em Salmo 92, 102, 12, 24, tal, como está aí os versos bíblicos. A eternidade de Deus não significa apenas adoração prolongada, para frente e para trás, mas que Deus transcende a todas as limitações temporais existentes em sucessões de tempo. Deus preenche o tempo para trás e para frente. Página 32. Deus é imenso e infinito, a imensidão. Ele ultrapassa todo o espaço. Quando ele chega, ele toma todo o
lugar. Quero bater firme nisso aqui, porque eu já dei uma fala a princípio. Não tem como essa casa estar cheia de Deus ser visitada por demônio. Porque se Deus está aqui, o demônio não pode entrar. Aonde a luz chega, as trevas são manifestas. E ó, é o que está na Bíblia. Não dá para coexistir luz e treva no mesmo lugar. Então Deus é imenso e infinito. Por isso também aquela fala que eu digo, ou ele está, ou ele não está. Deus não pode estar um pedaço dentro de você. Ou ele é todo dentro de você, ou ele não é. Ou ele é todo na sua vida. Essa palavra todo dentro de você, eu não estou dizendo que Deus incorpora você. Eu estou só dando um exemplo, uma linguagem humana para você compreender. Ou Deus é todo Deus na sua vida, ou ele não é. Porque ele é imenso e infinito. Ok? Não tem fim. Ele é grande e majestoso. A imensidão de Deus é intensiva e não extensiva. Não é de largura e comprimento, altura ou profundidade. Ela é intensiva, intencional. Significa extensão ilimitada no espaço, como no panteísmo. A imensidão de Deus é transcendente no espaço, intramundano ou imanente dentro do mundo. Ou Deus está dentro e fora ao mesmo tempo, porque ele compreende todo o espaço. Está em todos os lugares, que isso dá a ele um outro atributo que nós vamos ver lá na frente, chamado onipresença. Por isso que Deus preenche o todo. A imensidão de Deus é transcendente ou imanente. Transcendente e imanente. Ok? Aí vem o primeiro atributo de Deus, que eu falei a respeito agora, né? De citar nessa imensidão. Vem a onipresença. Imanente, simultaneamente presente em todos os locais. Deus está presente em todos os lugares. No presente tempo, a presença, o trono e a glória de Deus se manifestam de forma toda espacial e plena no terceiro céu, como está registrado. O Deus Filho, Jesus Cristo, se manifestou-se na terra, agora também está no céu. O Deus Espírito se manifesta na natureza, né? Em nós, em todos os crentes, e junto aos descrentes. Porque está em nós, e qualquer descrente ao meu lado desfruta da presença do Espírito Santo que está em mim. Você entendeu esse negócio? Ó, o Espírito Santo está em mim, e quem está perto de mim tem um desfrute de sentir a presença do Espírito Santo que está em mim. A presença de Deus que está em mim é desfrutada por alguém que não é crente, muitas das vezes está próximo de mim. E muitas das vezes ele é abençoado com a minha orientação, com a minha conduta, com o meu modelo de pessoa, com o meu modelo de vizinho, modelo de amigo, modelo de pai, modelo de marido, modelo de esposa, e assim sucessivamente. Olha que forte, né, irmão? Que maravilha, né? Isso é glorioso, ver as pessoas se sentirem bem, porque dentro de nós existe um Espírito maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, que nos faz transmitir a essas pessoas coisas boas. Isso aí é quase sinônimo de imensidão. A intensidade denota a transcendência no espaço, enquanto que a onipresença denota a imanência no espaço. Deus é imanente em todas as suas criaturas e em toda a criação. Ok? Deus é um Deus presente. A imanência não deve ser confundida com o panteísmo. Tudo é Deus. Deus está em mim, mas eu não sou Deus. Deus está na igreja, mas a igreja não é Deus. Deus é Deus, a igreja é a igreja. Se nós aprendermos isso, nós nunca vamos nos decepcionar com o homem. Que é essas decepções que tem. Você viu lá, o apóstolo fulano, o pastor fulano caiu. Nossa, eu estou triste, estou chocado. Está chocado porque você não é crente. Se você conhecer a Bíblia, você vai entender que homem é homem. Deus, precisamos separar uma coisa. Deus, na vida do homem, não torna o homem Deus. O homem continua homem,
falho, imperfeito, sujeito às paixões dessa vida, sujeito a cair, ser picareta, sem vergonha, mas Deus é Deus. Deus não é a pilantragem que o cara fez. O pastor lá adulterou. Deus não é o adultério do pastor. Quem adulterou foi o pastor, não foi Deus. Entendeu? Deus é Deus, o homem é o homem. Mas por ter a presença de Deus, ele não tinha que ser diferente. Não, ele tem a presença de Deus para Deus transformar ele, não no meu tempo e nem no seu tempo, em uma pessoa diferente. Deus tem seu tempo de trabalho em cada ser humano. Filipenses 1,6. Certo de que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoar, levar à perfeição até o dia de Jesus Cristo. Não é problema meu e nem seu o tempo que Deus leva para construir e trabalhar na vida de um outro homem. Cada um no seu quadrado. Já é difícil cuidar da sua vida, imagine da dos outros. Eu estou dizendo assim, irmãos, para ficar marcado para vocês, não que vocês o façam, mas é assim que vocês precisam ver. Para não se decepcionar e também não ficar cobrando nada de ninguém. Eu achava que fulano, não. Fulano é homem. E sabe que a Bíblia fala do homem? O homem é mau desde o princípio. Se há alguma coisa boa em nós, é só o que Deus fez e está fazendo. É a transformação que Deus está fazendo. E tem de nós que dá muito trabalho, viu? Dá muito trabalho. Deus acaba de lavar, daqui a pouco está rolando de novo. É desse jeito. Então, Deus ocupa o espaço, respectivamente, porque preenche todo o espaço. Por isso que ele ocupa. Deus ocupa o espaço variavelmente, porque ele não habita na terra do mesmo modo que habita no céu. Nem nos animais, como habita nos homens, nem nos ímpios, como habita nos piedosos, nem na igreja, como habita em Cristo. A habitação de Deus nesses pontos que eu falei aqui são de formas diferentes. Ok? Deus não está em mim como esteve em Jesus. De jeito nenhum. Aliás, Deus não está em mim nem como está em você. Ok? É muito importante isso. Obrigado pela cooperação, viu, minha irmã Claudete? Que colocou aí o verso para os irmãos. Filipenses 1,6. A imutabilidade. Deus é imutável. Ou seja, ele não muda. Que é o que nós vamos parar aqui hoje, porque não dá mais tempo, né? De irmos muito longe. Mas a imutabilidade. Ele é perfeito, não muda na sua natureza, atributo e nem conselho. Ele sente e age, só que sempre em coerência com sua natureza e caráter imutáveis. Deus é imutável, Deus não muda, o mesmo ontem, hoje e eternamente, como disse o escritor aos Hebreus. Tiago chegou a dizer, o Pai das luzes habita na luz inacessível e nele não há sombra de variação. Deus é imutável. É um atributo pelo qual não encontramos nenhuma mudança em Deus. Se você olhar o Deus de Gênesis, é o mesmo Deus de hoje. Como ele agia lá, ele age hoje. A graça que ele manifestou lá é a graça de hoje. É real isso aí. É real. Não tem complacência com o pecado, não tem prazer no que é mal. Esse é o Deus da Bíblia. Não negocia com coisa errada. É misericordioso, porque ele foi lá, senão ele tinha matado Davi, tinha matado Abraão, tinha matado Jacó, tinha matado Isaac. Houve atos de misericórdia de Deus de ter poupado essas pessoas quando erraram. Entendeu? Muitos não enxergam isso, mas essa é uma verdade. Noé, o cabo que ele escolheu para propagar a humanidade, a mancada que deu depois que as águas do dilúvio se foram, plantou uma vinha, se encaixaçou, ficou bêbado, amaldiçoou o filho. Deus matou? A misericórdia de Deus esteve sempre presente, desde o início. Então, Deus é imutável por isso. É imutável na sua punição, na sua correção, no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, na sustentação, na manutenção. Que Deus maravilhoso, aleluia. Que Deus glorioso.
Um Deus que não muda. Não muda porque eu acho que ele mudou. Não muda pela concepção, não está nem aí com a concepção da mente humana. Ele não muda, é imutável. Maravilhoso. Ama. Perdoa. Castiga. Corrige. E tudo baseado numa única coisa, no amor. Que nós vamos ainda ver esse atributo lá na frente. E no dia que a gente for entrar nesse atributo do amor de Deus, irmãos, se prepara para chorar. Porque aí vai ser a hora de você terminar a aula e dobrar o joelho e se arrepender. Aí vai ter arrependimento. Porque o amor de Deus, quando nós formos falar do amor de Deus, nós vamos ver o quão longe nós estamos de ser cristão. Então, Deus é imutável e hoje nós paramos aqui. Eu vi a Gabi. Gabi, você quer falar alguma coisa, Gabi? Não, não quero não. Ah, tá bom. Só nessa palavra eu já tô quase chorando. Imagina na próxima que vai falar do amor. Deus é imutável. Pode acreditar nisso. Não é o que eu faço que vai mudar o que Deus pensa a meu respeito. Porque Deus sabe tudo de mim, até o que eu não sei. Guardem isso, irmãos. Quero terminar essa aula dizendo: Deus sabe tudo sobre você, sobre mim, sobre nós. E ainda assim, Ele está conosco. Porque Ele é imutável. Ele não muda. Ele te escolheu e não mudou de ideia e não vai mudar de ideia. Não tem inferno, não tem céu, não tem anjo, potestade. Viu lá Romanos 8? Não há altura, aleluia. Nem profundidade. Não há potestade, nem anjos, nem fome, nem peste, nem espada, nem nudez que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é imutável nisso. Ele te escolheu e não muda de ideia. Olha quantos motivos talvez nós já tenhamos dado a ele para mudar de ideia a nosso respeito, mas ele não mudou. E não vai mudar porque ele é imutável. Ele escolheu no seu próprio conselho, ele decretou. Ele não pediu opinião de ninguém. Que Deus os abençoe, vos dê um final de semana abençoado. Orem por mim, estou em grande aflição. E até a próxima aula. Deus abençoe. Amém?